Bem-vindos, queridos alunos do Start Business, aula de número 16. Olha que tema precioso é esse da aula de hoje. Abandonando a reputação e vivendo pelos frutos. Nós vamos entender hoje, de acordo com o nosso objetivo, nós vamos refletir sobre a diferença entre reputação e a diferença entre frutos. Muito importante isso aqui. Essa compreensão da aula de hoje sobre reputação e frutos vai dar um start na nossa vida. Nós vamos aprender a nos posicionar diante da reputação e diante dos frutos que produzimos. Destacando a importância de viver de maneira intencional e autêntica. Isso é muito importante. Quantas coisas têm travado a vida de centenas de cristãos, por que não dizer milhares de cristãos por todo o mundo, que estão travados porque não conseguem ser autênticos por causa da reputação, ou não conseguem ser intencionais por causa também da reputação. E isso tudo está fundamentado em princípios bíblicos que nós iremos, durante as nossas aulas, revendo aí as passagens bíblicas que apontam para essas coisas e que nos ajudam a entender melhor. Abandonando a reputação e vivendo pelos frutos. Vamos lá. O que é reputação? Que é o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Vamos lá, definição. A nota que as pessoas dão para você. Então, reputação é uma nota que alguém olha para nós e nos avalia e dá aquela nota. Então, é isso que é reputação. Olha, vejamos o que diz Provérbios 27, 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o homem é provado pelo louvor que lhe dão. Ou seja, nós aqui na terra, tudo que nós fazemos, tudo que nós procuramos empreender na nossa vida, ela tem uma nota, tem alguém que está avaliando, tem alguém que está olhando, e geralmente essas pessoas costumam nos rotular com uma nota boa, ruim, péssima ou ótima, né? E isso nós vamos chamar de reputação, essa nota, certo? Agora aqui embaixo nós vamos ver duas coisas interessantes sobre reputação e sobre frutos. Reputação, ela é superficial e ela pode ser enganosa, porque ela está dentro do elogio, ela está dentro da lisura com que as pessoas tentam impor para nós, ela está dentro da estima que alguém tem por nós. Então, por isso que ela é superficial e ela pode ser enganosa, ou seja, ela pode não refletir o real fruto que estamos dando. Daí a importância de a gente prestar bem atenção acerca da reputação que estamos tendo. E como falei anteriormente, a reputação ela pode nos travar. Se você ficar preocupado com a nota que estão te dando, ela pode te travar no teu processo de crescimento, no teu projeto, nos teus sonhos, na tua caminhada. Agora vejamos aqui embaixo os frutos. Ó. Os frutos refletem verdadeiramente quem somos. Então, qual que você prefere? Você prefere reputação ou você prefere frutos? A reputação, ela está dentro do elogio, ela está dentro da lisonja, essa palavra que eu queria encontrar. E muitas vezes você está bem vestido, você está bem apresentado, e alguém te dá uma nota de lá, nota 10, nota 8, nota 7, te dá um elogio, e às vezes não é este elogio, não é esta nota
Não é a tua reputação que vai refletir a verdadeira nota dada por Deus, que vê todas as coisas e que nos conhece. Então, a palavra aqui em Provérbio diz que o homem ele é provado pelo louvor que lhe dão, certo? Nós somos avaliados por isso e nós vamos chamar isto de reputação. Mas a verdadeira nota, o verdadeiro elogio, a verdadeira avaliação, ela vem do Senhor e ela é caracterizada, ela é revelada nos frutos. Então daí a importância de você se preocupar com os frutos e não com a sua reputação, porque a reputação é uma nota dada aí pelas pessoas que te acompanham, que te seguem. Vamos avançar aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 19 e 20. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Ou pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Então, o que é que avalia o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa caminhada? São os nossos frutos. Então, é mais importante, é prioritário que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, como diz a palavra. Frutos reais. Trabalhe, se esforce, cultive, e os seus frutos serão uma realidade na sua vida, disse Jesus. E por eles nós seremos conhecidos, pelos nossos frutos e não pela nota que as pessoas nos dão sem conhecer, sem saber e sem nos avaliar corretamente. Vamos avançar aqui. Número 2, a armadilha da reputação. Olha só, reputação e o medo do julgamento. O medo do que os outros pensam pode nos paralisar. Isso é terrível quando você vai fazer um trabalho, quando você vai desenvolver algo, quando você vai apresentar algo. Você não deve ficar com medo do julgamento das pessoas, nem se preocupar com a reputação. Porque se você pensar numa crítica, pensar no que as pessoas podem falar ou dizer do teu trabalho, este medo vai te paralisar, como nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então daí a importância de a gente saber lidar com essa situação e principalmente saber resolver, saber conduzir sobre o que os outros pensam sobre nós. E às vezes nem é o que os outros pensam, às vezes é nós que estamos imaginando sobre os outros que eles estão pensando algo e às vezes não estão nem aí pra gente. Daí a importância de a gente saber lidar com essa questão do medo do que os outros pensam de nós. Ok? Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim: estou agora procurando o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui ele não estava preocupado com o favor, com o louvor, com a lisonja, com o elogio dos homens, aquilo que ele poderia fazer para que os homens ficassem satisfeitos. Mas ele estava, acima de tudo, focado em conduzir o seu trabalho, em cumprir o seu propósito, porque era servo de Cristo e não servo de homens, certo? Não estava para fazer a vontade de homem, mas para fazer a vontade de Deus. Grupos que atribuem notas. É a importância de se afastar de ambientes tóxicos, certo? Então, é importante você saber com quem você está lidando, com quem você está caminhando, e não vale a pena você estar cercado de pessoas que costumam nos dar nota acerca daquilo que fazemos.
Mas o que é que nós precisamos? De pessoas que nos ajudem, que cooperam conosco para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. 3. Vivendo pelos frutos. A escolha de viver de frutos. O que são frutos? São ações, atitudes e resultados positivos. É o resultado do nosso trabalho, é o resultado da nossa ação, é o resultado daquilo que nós nos propusemos a fazer. E nós vamos chamar isso de fruto, seja em qual área for, seja na espiritual, seja na financeira, seja na econômica, seja familiar, seja emocional, seja onde for. Tudo que vier como resultado serão os frutos do teu trabalho. Mateus capítulo 7, verso 20 diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Então nós somos conhecidos pelos frutos e pelos frutos nós vamos vivendo. Então qual é a nossa escolha? A escolha é de viver de frutos. E a pessoa que vive de frutos, ela vive tranquila, vive sossegada, porque tem certeza que o seu trabalho produz frutos. Metodologia do quartil, olha aqui, identificar grupos, como identificar os grupos. 25% são tops, 25% são bons, 25% são medianos e 25% são improdutivos. Digamos que todas as pessoas estão divididas assim. Lá no topo tem 25%, abaixo do topo, que são os 25% de top, né? E abaixo dos top tem mais 25% de bons, e abaixo dos bons tem os medianos, que estão aí na fase medíocre, né? 25% nem lá nem cá. E abaixo dos medianos, que também eu chamo de medíocres, estão os improdutivos, aqueles que não produzem nada. Estão ali na miséria, no fracasso, na derrota, na improdutividade, certo? E aí a pergunta para nossa reflexão: onde você está? No qual grupo de 25% você está? Nos tops, nos bons, nos medianos ou nos improdutivos? Aí analise, veja a situação e entenda que para você ficar no grupo de 20, no primeiro e no segundo grupo, que são o grupo dos tops e dos bons, você precisa produzir frutos. Você precisa entender que se não houver frutos, não houver resultados, a sua avaliação ela cai para uma avaliação de improdutividade, de alguém que é improdutivo. 4. Lidando com elogios e críticas. A metáfora do anzol e da lança. Elogios podem ser enganosos, críticas podem machucar. Ok. Então aqui a metáfora do anzol e da lança, nós podemos entender que o elogio ele é comparado ao anzol, né? Vem ali, mas por trás ele pode te enganchar, te segurar e te travar. A lança é comparado como as críticas, que elas podem nos machucar diretamente. Quando alguém lança uma pedra, lança algo sobre nós, nos atinge, nos perfura, é como uma lança. Então por isso estamos vendo aí a metáfora, essa comparação do elogio com o anzol e da lança com a crítica. Salmo de número 118, verso 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Amém? E mensagem maravilhosa aí. O que as pessoas dizem sobre nós revela mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Então aqui é uma coisa muito interessante essa parte aqui. O que as pessoas dizem sobre nós revela mais sobre elas do que sobre nós mesmos. Porque nem sempre elas vão nos conhecer na totalidade. E o que elas vão nos dizer, sejam elogios sobre críticas, revelam aquilo que elas são.
na sua totalidade. 5. A importância da comunidade. Pertencendo a uma comunidade que nos fortalece. Buscar pessoas que nos ajudem a crescer. Hebreus 10, 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aqui está uma boa prática da importância da gente viver em comunidade. Zerando a reputação. Avaliar relações e grupos que não nos impulsionam. Ou seja, nós vamos apertar no botão da nossa vida que é zerar a nossa reputação e não ficar nem aí. O que é zerar a nossa reputação? É excluir da nossa vida o elogio e a crítica. E aí você vai conseguir vencer e superar qualquer relação dentro da sua comunidade. Quando você não está nem aí para elogio e não está nem aí para crítica, você vai estar focado no que é preciso fazer, no que é importante para você. Então, uma forma de você viver em comunidade é você zerar a sua reputação. Zerar o elogio e zerar a crítica da sua vida. E aí, quando alguém te criticar, quando alguém te elogiar, não vai fazer importância nenhuma para você. Por quê? Porque você vai estar focado em produzir frutos. Olha aí que coisa gloriosa. Conclusão e reflexão. A vida é intencional. Viver com propósito e direção. Então, gente, é uma reta, é o foco na vida. E se você não entender isso, de que você precisa viver com propósito e direção, então você vai se perder em alguma curva da sua vida. Então, tenha propósito e viva direcionado ao objetivo. Qual que é o objetivo da aula hoje que estamos aprendendo? Frutos, resultados, produza frutos. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, para fazer você chegar ao objetivo que você tem traçado, ao objetivo que você espera, que são os frutos, são resultados. Encerramento aqui, ó. Desafiar os participantes a abandonar a preocupação com a reputação e focar em como produzir frutos positivos em suas vidas. Esqueça a nota que os outros estão dando para você e foque no trabalho para que você produza frutos extraordinários. Bem, chegamos aqui no final da nossa aula e bem no final aqui, olha que exercício maravilhoso. Cada aluno deve escrever uma lista de frutos que deseja cultivar em sua vida e um plano para se afastar das influências negativas que focam em reputação. Então faça isso na sua vida. Faça um plano e faça uma lista de frutos, ou seja, de resultados que você precisa alcançar. E aí você estará no caminho certo para prosperar. Deus te abençoe. Até amanhã, nossa 16ª aula. Nós estaremos abordando aqui. Dê o play, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de refazer esta aula. Está aí disponível para você, aluno. Parabéns por você ter chegado aqui. Deus te abençoe.